vitórias da vida. Jogar o celular em algum lugar, ele quicar 350 vezes, quase cair no chão, mas ficar bem. Quase quebrar a cara fazendo isso com a cadeira, mas conseguir voltar sem morrer. Botar o carregador na tomada sem ver e ele encaixar perfeitamente. Tentar espremer o finzinho da pasta de dente e sair exatamente a quantidade que você precisava. É quase impossível achar todos os segredos dessa imagem, porque ela foi feita pra ter muitas e muitas referências do canal. Tipo eu voando de balão. A estátua do cenário que quase ninguém sabe que existe. E a abelha, que é meu maior medo. Mas tem muitas outras coisas que só quem manja muito do canal vai conseguir achar. E dá pra você ganhar esse pôster com uma cartinha que eu escrevi à mão. É só comprar o meu livro na pré-venda. Mas é por tempo limitado, então corre. Clica no livro amarelo pra comprar antes que acabe. Qual desses animais você acha que é mais perigoso? A mosca tsetse ou um urso? Cara, olha o tamanho do urso, obviamente é ele. E tsetse é um nome meio bosta. 3.500 mortes? Desculpa ter zoado seu nome, mosquinha linda. Tubarão ou água-viva? Cara, eu sei que água-viva machuca, mas olha o tamanho da boca desse bicho. Eu vou no tubarão. Cara, eu nem sabia que dava pra morrer de água-viva. Tarântula ou caramujos? Cara, eu sinto que estão tentando me enganar. Mas pô, tarântula, como assim 200 mil? Cachorros que salvaram o mundo. Em 1966, simplesmente roubaram a taça do maior campeonato de futebol do mundo. Todo mundo tava desesperado, tinha certeza que não iam achar. Até o dia que um cachorrinho vira-lata chamado Pickles estava passeando com seu dono e começou a farejar um objeto que estava embrulhado num jornal e achou simplesmente o objeto mais procurado do mundo, que acabou sendo roubado de novo em 1983 no Brasil, mas isso é outra história. E eu só lembrei dessa história porque, obviamente, eu tô acompanhando todos os jogos. E se tem Copa, esquece, é na Cazé TV. Coisas normais no Brasil, mas que outros países acham muito estranhas. Chamar o professor pelo nome ou de fessor. Em outros países, o certo é chamar de senhor ou senhora. E chamar de qualquer outra coisa é muito desrespeitoso. Jogar papel higiênico no lixo. Em outros países, o normal é jogar o papel direto no vaso, porque diferente daqui, os canos não entopem fácil. E eles acham bem nojento ter um tantão de papel jogado do lado do vaso. Pra mim, nojento é almoçar plástico, seus chuveiro elétrico. Outros países normalmente aquecem a água a gás e acham bem estranho a gente misturar água e eletricidade, que costuma não ser uma combinação muito segura. Por fim, eles estranham o fato da gente se entender usando as mãos. Eu escrevi um livro, e óbvio que não é um livro normal. Toda vez que tem a palavra desafio, é a minha letra. E sim, eu escrevi a mesma palavra muitas vezes. Alguns desenhos dele também fui eu que fiz, tipo esses bonequinhos pulando e várias anotações à mão que eu fiz depois que o livro já tava pronto. A capa dele tem várias referências do canal, e eu duvido que alguém vai conseguir descobrir todas. E vai ganhar um pôster exclusivo quem comprar agora na pré-venda. Mas corre que é por tempo limitado. Pessoas que deram um golpe na pessoa errada. Esse youtuber anunciou o PS5 dele e um golpista veio querer comprar. Só que ao invés de falar não, ele resolveu zoar o cara. Embalou na caixa do PS5 um rastreador com a mensagem: encontre o rastreador e aguarde a polícia. Só que pro golpista não desconfiar, ele fez o peso da caixa ficar igualzinho ao do videogame, preenchendo o resto do espaço com cocô de gato. Como eu lembro, esse cara pediu um celular da Samsung em troca desse desenho de dinossauro que ele fez. A Samsung respondeu que não, porque o desenho parecia ter sido feito por uma criança, mas enviou esse desenho de canguru. Só que quando o cara postou isso, viralizou tanto que a Samsung mudou de ideia e mandou um celular pra ele, personalizado com o dinossauro. Como meu livro. Aparentemente, se você botar o dedo nesses dois lugares do seu braço e apertar, dói muito, porque a reação das pessoas é bem ruim. Então eu resolvi testar. Tá, aperta, aperta e lau. Ai, ai, quanta dor, doeu muito, ai. Eu criei um livro impossível de terminar, porque ele é feito de 50 desafios. E pra vencer, você precisa completar todos os 50. E por isso, eu duvido que alguém vai conseguir. Mas se você acha que consegue, clica nesse livro amarelo aparecendo na tela, antes que todo mundo tenha o livro e você fique sem o seu. O vocalista dessa banda é um papagaio. Dois amigos queriam montar uma banda, mas não achavam alguém pra cantar. Então tiveram a ideia de colocar o Valdo, papagaio de estimação deles, pra ser o cantor. E essa é a música mais famosa deles. Desafio: tira esse pato do copo sem encostar nele. A primeira ideia normalmente é quebrar o copo, mas teoricamente você tá encostando, então isso é proibido. Outra ideia é usar algo pra pegar no copo sem encostar, mas você tá indiretamente tocando ele, então isso também é contra as regras. Soprar parece inteligente, mas pra funcionar eu precisaria ser um ventilador de teto. E a resposta certa é encher o copo de água e pegar o pato. Compra meu livro. Dá pra inventar uma cor nova? Eu pedi pra Iá tentar e ele inventou a Lumênia, mas aí eu percebi que isso já existe e chama azul. Aí ele tentou de novo e inventou o Chimerium, que literalmente era a mesma cor, só que com outro nome. E eu falei pra ele tentar mais uma vez. E aí ele respondeu: fala pros seus inscritos tentarem então. Compra meu livro. Coisas que você não vai conseguir desver. Esse aqui é o Popeye, normal, né?
Não, a boca dele tá de um lado, mas o cachimbo tá do outro. O que significa que, na verdade, o Popeye é assim. Esse aqui é o emoji de bíceps. Até aí, tudo bem. Mas me diz que isso aqui não é a cabeça de uma cobra. Meu Deus do céu, eu nunca mais vou conseguir ver uma mão. Uma placa que mostra uma mulher trocando um bebê. Sim, mas também parece muito uma mulher acariciando um patinho do lado de uma bola. Tô louca? Não tô louca. Um pug, cachorrinho, bonitinho. Ele tem o logo do Batman na testa. Uma perna brilhante, né? É tinta branca. E um desafio, vê esse vídeo de novo pra ver se você consegue desver essas coisas. E compra meu livro. Ela bombou na mesma prova 960 vezes, mas se recusou a desistir. E aos 67 anos, finalmente tirou a carteira de motorista. Só que a felicidade durou pouco, porque ela até ficou famosa e ganhou um carro zero da Hyundai. Só que em só um ano, ela bateu o carro 4 vezes. Aí a família jogou a carteira dela no lixão. Compra meu livro. Hoje é meu aniversário e você pode me dar um presente. O meu maior sonho é ter o livro mais famoso do Brasil. Só que literalmente ninguém comprou ele, porque eu acabei de lançar e ele ainda não tá em nenhuma loja. E só dá pra comprar clicando no livro amarelo que tá aparecendo na tela. Então me ajuda a realizar esse sonho. Quão rápido é o seu cérebro? Pra descobrir, não tira o olho da bolinha, porque 99% das pessoas erram onde ela tá no final. Bora! Tô acompanhando, mas tô sentindo que tá começando a ficar mais difícil. O treco definitivamente tá acelerando, mas vamos lá. Vídeo aleatório de gatinho, não se distraia. Não distraiu, né? Continuando. Beleza. Ok, clica 2 vezes onde você acha que ela tá e vota 1, 2 ou 3. Eu voto o número 2. Quê? Esse cara cochilou à tarde, mas esse foi o pior erro que ele poderia cometer. O Costas morava numa vila de 70 moradores na Espanha, e a vila toda um dia se juntou pra jogar na loteria. Só que eles realmente ganharam e dividiram os 950 milhões de dólares entre todos os moradores, menos um, porque no dia que chamaram o Costas pra jogar, ele tava de naninha. Momentos em que atores não estavam atuando. Esse ator tinha que gravar uma cena em que várias abelhas saíam da sua boca e quiseram usar abelhas reais. Ele falou que jamais faria isso, mas o diretor insistiu que elas eram treinadas e não iam picar ele. E depois de 3 dias falando não, o ator teve uma ideia. A cada picada que ele levasse, eles pagariam $1000. E a equipe aceitou pagar, achando que ele não ia levar nenhuma picada. E assim ele ganhou $23 mil. E eu duvido que você vai conseguir completar os 50 desafios que eu escrevi nele. Pra isso, você vai precisar ser extremamente criativo, sem noção e às vezes um pouco aleatório. Eu particularmente não acho que você vai conseguir chegar até o fim. Mas se quiser tentar, é só clicar nesse livro que tá aparecendo aqui embaixo. Ou apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code. O livro tá na pré-venda, então todo mundo que comprar por esses links vai ganhar um presente especial, que é um pôster com várias referências do canal e uma carta que eu mesma escrevi. Eu vou transformar esse pato num pato de verdade. Presta muita atenção nele. E olha o que acontece quando eu faço isso. Eita. Sempre me perguntam por que eu só uso essa blusa em todo vídeo. Só que hoje isso vai mudar, porque esse canal de desafios duvidou que eu trocasse. E vocês falaram que eu tinha que fazer. Então isso vai acontecer no dia 9 de julho, ao meio-dia. Doces que foram completamente banidos. Em 2014, uma marca de balas quis fazer ursinho sem açúcar. A ideia parecia genial, mas eles usaram um ingrediente que você não podia comer em muita quantidade. A galera comprou, mas em só uma semana apareceram 40 mil reclamações. Tipo, pior dia da minha vida. Meu Deus, inventor dessas balas, te vejo no inferno. Isso porque o ingrediente secreto transformou os ursinhos em laxante. Qual é o maior nome do Brasil? Ele tem 32 letras e é tão difícil que nem o próprio dono consegue soletrar. C-H-A-E. É muita letra. E é Charlington Glaive, um bichique navaré dos Anjos Mendonça. Mas todo mundo chama ele de Xaxá. Eu vou comer uma usina nuclear. Me desafiaram a 2 coisas: comer uma usina nuclear e trocar essa roupa que eu sempre usei nos vídeos. Uma delas, obviamente, eu não vou conseguir fazer. Já a outra... Agora, eu devo ou não trocar de roupa? A diretora dessa escola se ferrou por causa de uma fantasia de banana. O menino apareceu na aula assim, porque queria fazer os seus colegas rirem. E funcionou, todo mundo adorou, menos a diretora, que suspendeu ele e pediu que ele fosse expulso. Só que no dia seguinte, metade da escola apareceu com bananas e camisetas dizendo: soltem o homem banana! E os protestos ficaram tão grandes que a escola teve que fazer uma reunião pra decidir quem ficava, a diretora ou o menino banana. E quem foi de vala foi a diretora. Se você estiver no meio de uma floresta e sentir cheiro de pipoca, corre! Porque isso na verdade é cheiro de xixi de tigre. Fatos que podem salvar sua vida. Se você cair nos trilhos do trem, não tenta subir de volta, porque você pode levar um choque. Então deita bem nesse buraco dos
trilhos e espera alguém te ajudar. Quando for descer uma escada, nunca deixe as mãos no bolso, porque se você cair, não vai conseguir se segurar. Essa, infelizmente, eu sei que é real. Por fim, se você for homem e fizer um teste de gravidez e ele der positivo, vá no hospital imediatamente, porque você pode ter câncer. A competição de pessoa mais preguiçosa do mundo tá acontecendo agora, e o vencedor vai ganhar 5 mil reais. Tudo que você precisa fazer é ficar deitado. Pode usar celular, computador e até dormir, mas se você sentar ou levantar, é desclassificado na hora. Gente, eu tô ferrada. É sério. Eu tenho feito os desafios desse canal todo dia, só que agora eles me descobriram e postaram um desafio especificamente pra mim. É sério. Tem meu nome. E duvidaram que eu faça uma coisa que eu prometi que nunca ia fazer. Mudar a roupa que eu uso nos vídeos. Eu não quero mais duvidaram de mim. Comenta, você acha que eu deveria ou não? O que acontece quando algum personagem da Disney passa vergonha? Enquanto a Minnie dançava, a calça dela caiu. Ela saiu correndo e o Mickey continuou dançando como se nada tivesse acontecido. A fera também perdeu as calças durante uma apresentação. Pelo menos alguém ajudou dessa vez. A mulher elástica tropeçou, perdeu a cabeça e ficou calva. E na mesma hora precisou ser tirada do palco. Imagina ser uma criança na Disney e ver isso, deve ser meio traumatizante. O Mickey perdeu o seu olho no meio de uma apresentação e teve que seguir o espetáculo cobrindo com a mão, diretamente da Deep Web. Esse Mike Wazowski já não tava batendo muito bem, mas ficou pior ainda depois que isso aconteceu. Posts de internet que deram muito errado. Em 2010, o Justin Bieber falou que faria um show em qualquer país que tivesse mais votos nessa enquete. Só que a internet se uniu e começou a votar na Coreia do Norte. A equipe dele logo falou que ele não iria pra lá e que então ele iria pro país que tava em segundo lugar. Aí eles foram ver e era Israel, que tava em guerra. Aí eles cancelaram tudo e falaram que tinha sido só uma brincadeira. Já essa gerente do McDonald's pensou que seria uma ideia genial postar um vídeo lambendo batatas antes de entregar ela pros clientes. Só que o vídeo viralizou e as pessoas ficaram muito bravas. Porque imagina você sentir o gostinho suspeito na sua batata e ser a baba de uma infeliz. Logo o vídeo chegou nos donos da loja e na polícia. E ela até tentou se defender, falando que as batatas eram pra sua ex-namorada. Mas ela obviamente foi demitida. Em 2007, o Messi tirou uma foto com esse bebezinho, que era muito pobre e tinha ganho um concurso pra crianças carentes conhecerem jogadores do Barcelona. 19 anos depois, o Messi tá jogando sua última Copa e esse bebê a sua primeira. Porque ele é o Lamine Yamal. Coisas que só 1% das pessoas consegue fazer. Primeiro, ficar até o fim do vídeo sem piscar. Só algumas pessoas bem raras têm muito controle de quando piscam. Então, parabéns se você conseguir. Próximo, super reflexo. Pra testar, olha pra essas cores. Quando o vermelho aparecer, clica no botão de se inscrever o mais rápido que você puder. E se você conseguir antes da tela mudar pra verde, você é bem raro. Próximo, deixar a visão embaçada quando quiser. E se você consegue, comenta o seu nome, mas com a visão embaçada. Eu preciso parar de fazer esses desafios. Eu duvido que você coloque um bom gole de água na boca e fale 3 pratos de trigo pra 3 tigres tristes e eu já tô achando difícil sem água. 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo. 3 pratos. Não consegui, mas pelo menos eu tomei o banho do dia. Essa menina tava tirando fotos no meio de um jogo quando essas duas começaram a zoar ela. Ela se segurou pra não começar a chorar porque ficou muito insegura. Só que quando ela postou esse vídeo, as pessoas ficaram muito bravas e fizeram de tudo pra descobrir quem essas meninas eram. Quando descobriram, as fotos delas ficaram tão cheias de comentários que elas precisaram apagar as redes. Mas não parou por aí, porque descobriram o lugar onde elas trabalhavam e deixaram tantos comentários negativos sobre as duas que elas foram demitidas. Isso aqui é um microscópio. Agora uma salsicha. Ok. O que é isso, preto? Ai, mano, que nojo, véi. Cara, esse cabelo é meu, né? É meu, o cabelo. Se Deus quiser. Agora o meu cabelo, meio feio, né? Curti não. E comenta se você sabe o que é isso aqui. Essa menina não aguentava mais não conseguir dar remédio pro seu cachorro. Então teve uma ideia genial. Fez de conta que o remédio era dela. Derrubou ele e fingiu que era algo que o cachorro não podia comer. E... No, don't get it! Don't get it! Don't get it! Oh no! No! Dia 5, cumprindo o desafio só porque um estranho duvidou que eu faria. Mudar o idioma do meu celular por 1 hora inteira e tentar sobreviver usando os aplicativos normalmente. Eu escolhi japonês e eu tenho certeza que eu vou me arrepender. O problema é que eu fiz isso enquanto gravava esse vídeo. Eu pedi ajuda pro meu marido, mas ele também não entendeu nada. E eu simplesmente não faço ideia de como volta ao normal. Pelo menos eu vou usar um pouco menos o celular. Vê
Coisas que o Google Maps arruinou vidas. Em 2020, um cara foi olhar uma localização no Google Maps. Só que quando ele abriu o Street View, viu essa cena de uma mulher fazendo carinho num cara. E apesar do rosto dela tá borrado, as roupas, corpo e sapato eram iguais às da sua mulher, que estava fazendo carinho em outro cara. Ele só queria ver o mapa e descobriu que era cornaço. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Enfiar alfinete na pele fininha do dedo até entrar no lugar errado e machucar de verdade. Ficar apertando o ouvido pra ouvir as coisas desse jeito. Se esconder assim no lençol do varal, ficar vendo seu reflexo bugado na colher, tentar patinar no chão com as meias, esborrachar e quebrar o... Como ver as veias dos seus olhos que o seu cérebro ignora. Primeiro, tampa um olho. Depois, liga a lanterna do seu celular e coloca do lado do seu olho. E vai mexendo de cima pra baixo algumas vezes. E aí você vai ver a sombra das veias dos seus olhos. Parecido com isso aqui. Dia 4, cumprindo o desafio só porque um estranho duvidou. Hoje eu preciso colocar um livro no lugar público com um bilhete dizendo: pode pegar e ler. Espero que goste tanto quanto eu. Só que pra deixar mais interessante, eu encapei esse livro pra ninguém saber qual é. E deixa nos comentários qual livro você acha que eu botei. Ela falou que vai comer qualquer coisa que o comentário mais curtido disser. Só que esse cara comentou eu. E começaram a curtir o comentário sem parar. Todo mundo achou que ela não ia fazer nada. Até o dia que ela postou esse vídeo. Moça, era só brincadeira! Eu vou comer o que o comentário mais curtido disser, eu acho. Olha pro meu rosto e eu duvido que você consiga não desviar o olhar até o fim do vídeo. Não se distrai. Ah, esse cabelo na tela? Olha pra ele não. Ah, e esse texto aqui embaixo também não é pra ler, só se você ganhar e estiver reassistindo o vídeo. Continua olhando pra mim. Tá conseguindo? Também, obviamente, não olha pro cronômetro. Quase lá. Você conseguiu, mas não percebeu que a luz ali de trás mudou de cor, né? Como os animais decidiram quantos olhos vão querer ter? Ah, pode ser um. Não, dois. Ah, eu vou igual eles. Dois é da hora. 8. Eu preciso de 8. Eu quero 2. Ah, igual os outros. É, mas eu quero eles feitos de 12 mil mini olhos. Tá, calma, galera. Vocês têm olho? Me desafiaram a Eu achei um canal que só posta desafios e tô tentando cumprir todos. Hoje o desafio é virar minhas meias ao contrário e passar o dia inteiro assim. E eu já tô com a agonia da costura na unha. Eu achei esse desafio bem aleatório, mas fazer o quê, né? Tem que cumprir. E no fim, nem deu pra perceber. Eu tô vendo coisas que não existem. Porque essa batata tá olhando pra mim e pedindo pra não ser cozida. E esse lanche tá me mostrando a língua. Eu tô com medo. A maçaneta dessa porta tá surpresa. Não sei o motivo, mas eu tô surpresa com o fato de que ela tem um rosto. Esses bebês não são bebês, são garrafas de água. O que é a vida? Isso aqui poderia ser facilmente uma cena de crime, mas é só um lençol com estampa de rosas. Uma praia linda com o céu aberto, né? Não. Isso é a parte de baixo de uma porta de um carro que precisa ser arrumada. Isso aqui é só uma piranha. Mas se eu visse isso em casa, eu já teria me mudado e mudado meu nome pra Cláudio. Esse casal queria dar a notícia que tiveram um filho, mas acabaram mandando a mensagem pra pessoa errada. Só que quando o cara avisou que a mensagem não era pra ele, eles mandaram o endereço do hospital. E o cara realmente apareceu. E até hoje, 10 anos depois, ele continua visitando a criança. Dizem que o que apaga o lápis não é a borracha, e sim a fricção. Então, se isso for verdade, daria pra apagar um lápis com um pão. E eu vou testar. Então, primeiro a borracha. Funcionou, né? Graças a Deus. E agora o pão. Antes, depois. O pão simplesmente apagou mais que a borracha. Com o canal mais bizarro do YouTube. Todos os vídeos desse canal são duvidando que você vai cumprir algum desafio bizarro. Tipo, comentar a receita de um bolo de cenoura no perfil de um famoso e escutar a música que você mais odeia de novo pra ver se você não mudou de ideia. E eu vou tentar cumprir todos. O de hoje é ficar um minuto inteiro sem piscar. Então, vamos lá. Perdi. E a punição é beber água pra repor as lágrimas que eu perdi. Como que eles sabem que eu chorei? Os humanos são muito burros. Por que a gente escolheu andar se tem a opção de saltitar? É mais rápido, cansa menos e ainda cura depressão, porque eu não consigo me imaginar triste fazendo isso aqui. Dá pra morar na casa mais fina do mundo? Ela fica no peru e tem só 63 centímetros de largura. Tem 2 andares e no primeiro fica o banheiro. Imagina ter que cair aí, meu pai amado. A sala é literalmente um corredor e a mesa de jantar é quase da largura do prato. Tem uma escada que mal dá pra subir. E por fim, essa é a cama, que pelo menos não cabe o demônio da paralisia do... Essa mulher tinha o cabelo rosa, mas um dia simplesmente baniram cabelos coloridos da empresa. Mas ela teve a melhor ideia pra se vingar. Todos os dias começou aí com uma peruca diferente, inclusive meio calva. E ninguém pôde falar nada, porque por mais bizarro que fosse, as cores eram naturais. Não acredite no que você vê na internet, porque eu, na verdade,
verdade, não tô tomando nada nessa xícara. E você acha que eu tô segurando a xícara, mas na verdade as minhas mãos estão aqui. Você também acha que eu tô falando com você, né? Só que isso, na verdade, é uma gravação de voz. E você até acha que tá me vendo, mas na verdade essa aí nem sou eu. Pessoas que dormiram cedo demais na festa do pijama. Os amigos fingiram que ele tava no meio de uma cirurgia e acordaram ele. Já eles acharam um jeito mais literal de chamar o amigo de corno, botaram uma gaita na boca do coitado, botaram um espelho na frente dele e acordaram o infeliz. Essa menina foi tansa e a internet não perdoou, porque postou um vídeo falando: If you're homeless, just buy a house. Como se fosse super fácil, né? Só que essas respostas foram tão geniais que a internet se juntou e transformou elas numa música. Se você estiver se afogando, só nada. Se você usar cadeira de rodas, só levanta. Se você for feio por fora, coloca maquiagem. Se você for feio por dentro, só come a maquiagem. Qual é o seu maior medo? Miguel, lobisomem, Júlia, tubarões, Felipe, a passagem implacável do tempo que lentamente conduz todos para a morte. Alice, Felipe. Esse cara tá gravando um comercial sozinho. Colocou uma luz, um fundo no tablet e tá filmando o celular. Ele jogou talco pra colocar efeitos especiais. E, meu Deus, os movimentos de câmera são muito bons. Melhor que Hollywood. E agora o resultado. Esse menino não fez a sua parte do trabalho em grupo, mas a sua colega se vingou de um jeito genial. O trabalho final dessa turma era em dupla, só que o menino avisou que não tava nem aí e não ia fazer a parte dele. Mas mesmo assim, ficava ligando pra colega perguntando como o trabalho tava. E ela sempre respondia que tava quase terminando. Um dia antes da apresentação, ele pediu os slides e ela enviou uma apresentação completamente vazia. No dia seguinte, eles foram na frente de todo mundo e ela falou: eu já tinha nota pra passar. E como meu colega não queria fazer nada, eu decidi tirar uma folga. Os dois tiraram 0. Ela passou de ano e ele reprovou. As mulheres são mais fortes que os homens. Resolveram testar, colocando homens e mulheres pra enfiar a mão num balde cheio de gelo. No teste, os homens aguentaram em média 1 minuto e 20 segundos, enquanto as mulheres aguentaram 1 minuto e 40 segundos. Eu decidi testar e... acho que eu vim com defeito de fábrica. Chegar atrasado salvou a vida deles. Um padre tava indo pro ensaio do coral da sua igreja, só que na hora de sair, a sua filha derrubou comida na roupa. E por causa disso, ele se atrasou pro ensaio que começava às 7h20. Só que exatamente 7h25 teve um vazamento de gás na igreja, que fez ela pegar fogo e ser destruída. Mas quando os bombeiros chegaram, não tinha nenhuma vítima, porque todos os outros 15 membros do coral também tinham se atrasado, por motivos completamente diferentes. Só 1% das pessoas enxerga essa ilusão, porque se você olhar pra esse palhaço por 4 segundos com os olhos quase fechados, vai perceber que na verdade tem 2 palhaços se olhando. Qual a pessoa mais azarada do mundo? Esse cara, porque ele já se afogou, levou um choque, caiu em um buraco, pulou a escada abaixo, bateu a cabeça e escorregou no piso molhado. E ele sobreviveu a tudo isso e ainda assim continua trabalhando, porque ele é o cara das placas. Entendeu? Quem foi o idiota que nomeou o deserto do Saara? Porque Saara em árabe significa deserto. Então o nome dele é deserto, deserto. E nem a União Soviética. Soviético significa união. Então o treco chama União, União. O país Timor-Leste. Leste, leste. Mamão, papaya. Mamão, mamão. Os piores momentos da TV ao vivo. Em 2012, um canal de TV tava passando Teletubbies, quando sem querer trocaram a legenda com uma série pra maiores de 18 anos. E aí ficou: você matou o cachorro? Eu sabia que você tava drogado no funeral da minha sogra. Já esse outro canal colocou legendas de um desenho infantil num debate político. A mais recente invenção: o fantástico trem dos dinossauros, submarino. E qual eu devo escolher? Vou perguntar às minhas bonecas. Chocolate, chocolate, chocolate. Esse emoji é real ou não? Um milkshake. Pra mim é real. Eu tenho certeza que eu já usei. É fake? Cavalo marinho. Tá, esse com certeza eu já vi. Não tem como ser falso. O quê? Detetive. Esse é real, né? Pelo amor de Deus. Tá. Ok. Um pudim. Eu já não confio mais na minha memória, então eu vou dizer que é fake. Garrafa de água. Cara, tem emoji de refrigerante. E não vai ter emoji de água, que é o líquido mais sagrado e essencial pra vida na humanidade? Pra mim é real. Como assim? Pessoas com genéticas muito raras. Esse é o Denis Vachurin. E apesar de parecer que ele tem 14 anos, ele na verdade tem 37. Porque o corpo dele parou de envelhecer do lado de fora. E ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Já o Sam Burns tem o contrário. Uma condição que faz ele envelhecer muito mais rápido que o normal e parecer uma pessoa de idade, mesmo sendo uma criança. E essa mesma condição fez ele falecer com só 17 anos de idade. Essa mulher chamada Junko tem uma memória de só 7 segundos. Ela anota tudo que fez, conversou a cada segundo pra
conseguir viver. E desde que esse vídeo começou, a memória dela resetou 4 vezes. Produtos que só deram certo porque pessoas usaram errado. O algodão doce foi inventado por um dentista pra atrair mais pessoas pro seu consultório. Só que a situação saiu um pouco do controle porque as pessoas gostaram demais e acabou virando um dos doces mais famosos do mundo. Deve ter aumentado a quantidade de cárie também. O copo Stanley era usado só por operários pra levar café pro trabalho. Só que as vendas estavam tão ruins que a empresa ia abandonar o produto. Mas em 2019, algumas blogueiras acharam o produto e começaram a divulgar e deu no que deu. As camisetas brancas foram inventadas como roupa de baixo, tipo calcinha e sutiã, e sair com elas na rua era um absurdo. Até que os atores de Hollywood começaram a aparecer nos filmes usando. As pessoas acharam bonito e virou uma roupa normal. Turistas que destruíram coisas muito caras. Essa mulher estava visitando um museu e tirou uma foto pra mostrar que era muito culta. Só que ela encostou numa estante e isso aqui aconteceu. E o prejuízo foi tão grande que ela ficou devendo $500 milhão. Já essa mulher tava de férias na Itália, quando ficou com muita sede. Só que ao invés de comprar uma garrafinha de água como qualquer pessoa normal, ela resolveu pegar da Fontana di Trevi, só a fonte mais famosa do mundo. Ela entrou na água, pegou um pouco pra beber e saiu como se nada tivesse acontecido. Só que a polícia não achou a ideia tão genial assim, e ela foi presa. Eu comprei uma estrela e dei o nome de um inscrito do canal. Depois de ver uma lista enorme de todo mundo que se inscreveu, eu tive que escolher alguém. Então fechei o olho e escolhi aleatoriamente. E a estrela agora chama Pescaria do João e do Tonho. E se você quiser uma estrela com o seu nome, se inscreve no canal, que eu posso comprar outra. Eu tô com muito medo, porque eu morro de medo do número 14. E o canal agora tá com 14 milhões de inscritos. E eu não consigo aceitar. Eu sinto que o número 14 tá me observando silenciosamente em todos os cantos da minha casa. Viu? Então se inscreve pra gente chegar em 15 milhões e eu me livrar desse número. Qual o tamanho real dos seus órgãos? O seu coração tem mais ou menos o tamanho do seu punho fechado. E sim, um trequinho desse tamanho bombeia sangue pro seu corpo inteiro. O seu fígado é mais ou menos do tamanho de um celular. E é o maior órgão sólido do seu corpo. O seu apêndice é minúsculo, do tamanho do seu mindinho. E pensar que quando ele dá problema, o problema é enorme. Já o seu intestino, se for esticado, tem entre 6 e 8 metros no total. E é tipo o tamanho de um caminhão, só que dentro de você. E o seu cérebro tem o tamanho de um coco inteiro. Eu conheço algumas pessoas que parecem ter um coquinho, mas tudo bem. Memes que salvaram vidas. A mãe desse menino tirou uma foto dele na praia quando ele tinha só 11 meses, porque ele tava comendo areia e ela achou muito fofo. Só que anos depois, do nada, ela começou a ver várias fotos do filho na internet e descobriu que ele tinha virado um dos memes mais famosos da história. O tempo passou, só que quando o Sammy tinha 15 anos, o pai dele ficou muito doente e precisava de um transplante extremamente caro, e eles não tinham dinheiro pra pagar. Então, usando a fama do meme, eles criaram uma vaquinha online, que em poucos dias arrecadou mais de $100 mil e salvou a vida dele. Em 15 segundos, você vai levar um susto. Então, se você esperar até o fim, significa que você é uma pessoa muito corajosa. Foi bom o seu dia? Como que você tá? Bu. Só 2% das pessoas conseguem fazer isso, porque o seu cérebro tem que dividir o movimento entre as duas mãos, e só as pessoas com mais coordenação conseguem. Esse menino viralizou porque tem um buraco no meio da mão, que é tão grande que dá pra passar água pelo meio. Ele mostra que consegue fazer várias coisas com ele, e que consegue até tocar piano. As pessoas ficaram muito curiosas e começaram a fazer muitas perguntas. E aí ele respondeu que só é muito bom de edição mesmo. Pra chorar de mentira nos filmes, os atores usam esse treco, e dizem que faz o seu olho arder tanto que você não consegue não chorar. E aí eu comprei um pra testar. É só passar e... funciona, tá, gente? Funciona. Esse cara tem o nome mais azarado do mundo. Esse é o Starbucks. Ele abriu um café no Paquistão com o seu nome. Só que um dia o lugar lotou, porque toda vez que alguém pesquisava Starbucks, aparecia Starbucks. Aí ele resolveu mudar o logo pra um igual do Starbucks, mas com a cara dele. Ele viralizou muito, até o dia que o Starbucks descobriu e resolveu processar ele. Eles tinham os melhores advogados e sabiam que iam ganhar fácil. Mas no fim, o juiz falou que o Satar só tava usando o nome e rosto dele. E ele ganhou. Esse cara tá quase resolvendo esse cubo magnético. Só que todos os ímãs ao redor estão empurrando essa pecinha. E não importa quanta força ele faça, ele não consegue encaixar. Até que ele percebe que tá fazendo errado, porque precisa girar o ímã pra alinhar os polos positivos e negativos. E o resultado... é quase impossível digitar isso de olhos fechados. Fecha o olho e tenta digitar. O sol é amarelo. E se você não acertou tudo, tem que se inscrever. Quem é que decidiu que os esqueletos são assustadores? Porque olha como é o sistema nervoso. Ver isso correndo atrás de mim às 3 da manhã me daria muito mais medo do que os esqueletos. Você já viu o super-herói
heróis antes dos efeitos especiais. Porque o Flash é super poderoso e tal, mas nas gravações... E o Hulk, super fortão e tal. O Rocket, de Guardiões da Galáxia, e o Groot. Essa é a melhor equação de matemática, porque ela parece só um monte de números complicados. Mas é muito mais do que isso. Porque quando você termina e apaga metade, eu te amo. Você canta o hino errado. Porque sabe esse começo? Ele, na verdade, tem uma letra. A letra do hino foi criada em 1909, mas ele só virou oficial em 1922. E nessa oficialização, tiraram toda a letra do começo, que é... Cada pessoa vê essa maçã de uma cor. Se você vê ela vermelha, significa que você é normal. Mas se vê ela verde, significa que você tem a mente mais criativa que outras pessoas. Se você vê roxo, provavelmente tem algum tipo de daltonismo. Mas se você vê azul, tem que se inscrever no canal. Quanto tempo leva para os atores se transformarem nos seus personagens? Pra virar o Pennywise e o Bill Skarsgård, precisava cobrir a pele toda com várias camadas de tinta branca. As linhas vermelhas do rosto precisavam ser feitas com muito cuidado, porque se errassem, precisariam fazer tudo de novo, além das próteses que ele precisava usar. E levava 6 horas pra ficar pronto. O Jim Carrey levava 8 horas pra virar o Grinch. Por 82 dias, ele ficava todo esse tempo colocando maquiagens e próteses. E elas incomodavam tanto que depois das gravações, ele precisou fazer tratamento psicológico. Já no Mágico de Oz, o Homem de Lata precisava ser todo coberto por um pó metálico. E isso levava só 1 hora. Só que o problema não era o tempo, e sim que esse treco era completamente tóxico. O ator inalou tanta tinta que precisou ser internado e não conseguiu continuar o filme. São os que você nunca ouviu. Os ratos também dão risada quando sentem cosquinha. E eles gostam tanto que quando você para, eles correm atrás de você pra mais cosquinha. Te julgando pelo lugar que você senta na sala. Se você senta na frente, mas no canto, ou você é muito nerd, ou a professora te colocou ali porque você não cala a boca. Mas se você senta na frente e no meio, você é aquela pessoa que lembra o professor que tem tarefa, ou você tem miopia. Se você senta no meinho da sala, provavelmente é amigo de todo mundo. E é aquela pessoa que, mesmo não sendo nerd, o professor ama. Agora, se você é do fundão e do canto, ou você é encapetado que só bagunça e conversa a aula inteira, ou você dorme. Não tem meio termo. E se você é do fundão, para de usar o celular na aula, guarda isso. Brinquedos que foram banidos. Esse brinquedo da Patrulha Canina parece completamente normal. O problema é que quando você tira o personagem do quadriciclo, ele fica assim. Já esse brinquedo dos Teletubbies era pra falar frases fofinhas. Só que ele acabou falando outra coisa, que fez ele ser banido na hora. Um balão gigante do Bob Esponja. O que poderia dar errado? Algum infeliz escolheu esse lugar pra colocar o treco de encher. Por fim, essa pulseira fez muito sucesso com as crianças. Só que pra colocar ela, você precisava bater muito forte no braço. E como dentro tem um metal, às vezes isso rasgava e cortava o seu braço. Você tem um olho melhor que o outro. Pra descobrir qual é, faz um triângulo com as mãos. Coloca um objeto distante no meio e fecha o olho esquerdo. Se o objeto continua dentro do triângulo, significa que o seu olho dominante é o direito. Mas se o objeto saiu do triângulo, seu olho dominante é o esquerdo. E isso é bem raro. É por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Porque o The Rock tá fazendo propaganda de shampoo e ele é careca. Bom dia. Esse pai achou um jeito genial de descobrir se a filha tava mentindo. Porque ele queria saber se ela tava dormindo de verdade ou se tava fingindo. Então falou: você sabia que se você levantar o braço de uma criança enquanto ela dorme, ele fica levantado? E quando ele testou... pessoas que levaram as instruções muito a sério. Uma menina queria um bolo com esse desenho e mandou ele no WhatsApp. Só que na hora que o bolo chegou, veio a figurinha que ela mandou. Só eu que gostei mais assim. Eu vou comprar uma estrela. Eu descobri que dá pra comprar uma estrela e dar o nome que você quiser. E eu vou fazer isso. Só tem um problema. Eu não sei que nome dá, mas eu decidi que eu vou dar o nome de algum inscrito do canal. Então se inscreve pra eu talvez te escolher. As caixas de Lego vinham com limite de idade, de 4 a 99 anos. Ninguém se importava muito, porque achavam que a maioria das pessoas parava de brincar de Lego depois que crescia. Até que esse senhor super fã de Lego fez 100 anos. E eles oficialmente mudaram o limite pra mais de 100 por causa dele. Nome de coisas que você não sabia que tem nome. Virola é o nome do coisinho de metal no lápis que segura a borracha. E fosfeno são aqueles coisinhos que aparecem no seu olho quando você aperta ele. Fluxinalcinilipilificação é quando você chama algo ou alguém de inútil. Que nome inútil? Grommets são aquelas taxinhas de metal na calça jeans. E por fim, o plastiquinho na ponta do cadarço chama ponteira. Eu sempre achei que roupa camuflada era meio balela, até
é ver essas fotos e descobrir que o negócio realmente funciona, porque eu demorei muito pra conseguir achar as pessoas nelas. Esse pontinho é a Terra. E se você nasceu antes de 19 de julho de 2013, tá nessa foto. E se você tá nela, dá like. Mas se você não tá, tem que se inscrever. Momentos de karma instantâneo. Esse cara entrou num restaurante e roubou todos os pedidos que iam ser entregues por delivery. E como não tinha ninguém vigiando, foi muito fácil de pegar. Só que o universo não perdoa, porque ele saiu todo pomposo da loja e viu isso aqui. Outro ladrão roubando sua bicicleta. Escutaram uma palavra errada e mandaram eles pra outro país. Em 2014, um casal australiano gastou uma fortuna pra ver a Copa do Mundo aqui no Brasil. Foram até o aeroporto, pegaram o voo, mas quando pousaram, perceberam que tinha alguma coisa errada. E descobriram que na hora de comprar as passagens, a agência escutou o nome errado, porque o jogo da Copa acontecia em Salvador, no Brasil. Mas mandaram os coitados pra El Salvador. Não se esqueça de comprar o livro! Se inscreve!